Evidentemente que em 15 minutos nós, como disse a nossa presidente, teremos que fazer um esforço de contenção hercúleo para poder simular aquilo que eu gostaria de dizer em mais tempo. De todo modo, o que eu procuraria dizer, tendo em vista a proposta desta palestra, desta intervenção, sobre o velho e o novo nas repúblicas, seria percorrer a história do Brasil com os olhos voltados ao direito constitucional, tal como é a proposta desse seminário, desse painel. E como nós tivemos várias constituições, isso não é, evidentemente, uma tarefa rápida. De todo modo, eu tentarei enfrentar esse tema rapidamente, começando pelos principais períodos. O primeiro período é o período colonial. E nós podemos dizer que, sobre o aspecto da formação da cidadania brasileira, nós vamos ver que o Brasil tem uma herança cívica muito pobre, né? Se nós focarmos no período colonial, verificaremos que nós tínhamos uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia de monocultura e latifundiária e, portanto, um Estado absolutista. Nós podemos também afirmar que não havia, à época da independência, um conceito de nação brasileira, né? Nós, portanto, sequer éramos considerados cidadãos brasileiros. E não há dúvida que o problema maior nessa ocasião foi a escravidão. Para vocês terem uma ideia, sobretudo os portugueses, até 1822, nós tínhamos introduzidos na colônia aproximadamente 3 milhões de escravos. Na época da independência do Brasil, uma população de cerca de 5 milhões, nós tínhamos 800 mil índios e 1 milhão de escravos. Então, isso dava bem a noção de impossibilidade de formação da cidadania naquela época, porque havia, evidentemente, um ambiente de dominação muito grande. Outro aspecto importante é o tema da educação no período. A situação da educação naquela época era calamitosa. Em 1872, apenas 16% da população era alfabetizada. Também nós não tínhamos estudantes em ensino superior na época da colônia. Em contraste com a Espanha, Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Ao final do período colonial, havia pelo menos 23 universidades na parte espanhola da América, 3 delas no México. Umas 150 mil pessoas tinham sido formadas nessas universidades. Na parte portuguesa, as escolas superiores só eram admitidas após a chegada da corte em Bourbon de 1808. Portanto, os brasileiros que pudessem seguir um curso superior, eles tinham que viajar a Portugal, sobretudo, como nós sabemos, a Coimbra. Então, entre 1772 e 1872, passaram pela Universidade de Coimbra 1.242 estudantes brasileiros. Comparando com os 150 mil da colônia espanhola, o número é realmente ridículo, né? Então, nós não poderíamos ter, evidentemente, uma formação da cidadania brasileira nesse período. Passando rapidamente para a época do Império, também nós teremos problemas muito similares. Os direitos políticos do Império, como nós sabemos, foram condicionados pela Constituição de 1824 aos cidadãos brasileiros com determinado poder econômico. Então, somente aqueles com uma renda líquida superior a 100 mil réis, que era uma quantia elevada na época, por bens de raiz, indústria, comércio, emprego, eram considerados cidadãos ativos e tinham voto nas eleições primárias. Então, nós podemos dizer que, a partir do Império, começou-se um movimento muito embrionário na formação da nação e naquilo que viria a ser uma cidadania brasileira. Passando a história rapidamente, nós podemos dizer que, de fato, a tradição, vamos dizer assim, monárquica brasileira foi muito elitista, certo?
formação da política, a formação da cidadania, ela se dava sempre pela porta do Estado, né? Por isso se diz que a cidadania, naquela época, ela partia de uma estadania, ou seja, do Estado, né? É uma ideia bem estatal, né? Ainda procurando conhecer um pouco os meandros da história brasileira, rapidamente, nós lembramos da República Velha, do que compreende o período de 1889 a 1930, e que ontem já foi dito aqui, a República tinha uma associação, uma conotação com o conceito de democracia, né? Rui Barbosa, por exemplo, entendia que democracia significava liberdade, foi um dos grandes arautos do movimento republicano no Brasil. Depois eu lembro algumas escolas, como o positivismo, o evolucionismo, o cientificismo, o materialismo, que eram filosofias que forjavam ou conformavam a visão de república, ou daquilo que se pretendia imaginar-se fosse uma ideia de república à ocasião. Os republicanos afirmavam que a democracia, o que pretendiam que a democracia era um regime sem privilégios. A democracia era a superação de um antigo regime e a criação de um novo regime no plano social. Pensavam eles que se a liberdade matar o absolutismo, a democracia extinguiria os privilégios, a vigência, se o país teria uma vigência do princípio da igualdade. Evidentemente que as influências da Revolução Francesa, da Revolução Americana, já eram conhecidas também no Brasil. E imaginava-se que a República era um regime do talento, e eu ponho um negrito nesta palavra, talento, né? O que se contrapunha aos privilégios. Então imaginava-se que, com o regime republicano, as pessoas iriam ascender às posições sociais pelo seu talento, e não por serem bem nascidas ou por serem amigas do soberano, do imperador, do rei. Infelizmente, a realidade veio a demonstrar que a implantação da República ocorreu, como nós vamos ler, de uma forma muito atabalhoada e sem que houvesse um espírito republicano, uma clara dimensão do que seria a República. E o que aconteceu foi exatamente uma substituição das famílias tradicionais e atrasadas do Império, que eram famílias aristocráticas, ou essa chamada aristocracia de talento, para uma aristocracia de burocratas, né? Ou de negociantes. Né? Uma professora, Maria Chaves de Mello, diz o seguinte: ao contrário da sociedade perfeita, progressista e racional que se desenhou na década de 1880, o que se via concretamente era a ascensão dos Zé Ninguéns, de pessoas desclassificadas e de arrivistas que ficavam muito ricos da noite para o dia. Agora, no lugar de bailes como o da Ilha Fiscal, as grandes festas da capital apresentavam um desfile deplorável, pessoas mal ajambradas e muitos uniformes. A mediocracia, enfim. Não foi a República do Talento, não foi a meritocracia. Em vez da aristocracia, o país foi convulsionado por um tumulto quase anárquico que desembocou num regime oligárquico. Então, o que nós tivemos foi, evidentemente, um início de uma república e um sentimento de mudança, mas não propriamente uma incorporação daquele conceito que nós conhecemos de república. A república não ampliou a representação política, como era de se esperar, e fez algumas reformas pontuais, como o caso do voto feminino, uma luta pelo voto feminino, não implantou, mas uma luta pelo voto feminino, pelo voto secreto, pela justiça eleitoral, essas questões que só vieram depois do Brasil, muitos anos depois, mas a semente foi plantada na época da República, da Primeira República.
símbolos republicanos para mostrar que realmente a República não foi incorporada no inconsciente do brasileiro. Nós tivemos alguns movimentos muito messiânicos, como, por exemplo, a Revolta dos Canudos, a Revolta do Contestado, que foram movimentos messiânicos com características monarquistas. Os símbolos realmente nacionais, nem sequer os símbolos nacionais incorporaram o ideal republicano. Não é o caso da bandeira nacional, que foi modificada, mas que foram mantidas as cores do Império e o desenho básico da bandeira imperial. O hino nacional, que só realmente não foi modificado por uma grande reação popular e, sobretudo, devido à Guerra do Paraguai, como sabemos, ontem também foi referido, o Brasil ganhou a guerra, mas foi um custo político muito elevado. E a República não teve êxito em promover os seus fundadores. A única pessoa que não está associada imediatamente à República, mas que teve alguma conotação de mártir, foi Tiradentes. E por que Tiradentes? Porque ele foi pintado com uma cara popular e talvez por isso tenha sido o único a ser enforcado no Brasil, e os pintores o representavam com a aparência de Jesus Cristo, o que sem dúvida contribuiu para difundir a sua popularidade. Nós estudamos uma época a história do Brasil, representava aqueles livros de Tiradentes com aquela barba, etc. Realmente a representação de Jesus Cristo. Foi o único herói nacional que efetivamente tem, vamos dizer assim, uma história de ligação à República, aos ideais republicanos, etc. Os outros símbolos republicanos são tão esparsos, tão fluidos, tão vagos, que realmente a República no Brasil, os historiadores, os politólogos, são quase unânimes em dizer que era uma ideia muito vaga, muito fugidia no inconsciente do brasileiro. Havia mais um apego ao sentimento imperial do que propriamente a República, a Primeira República. Pois bem, nesse quadro passamos rapidamente na história e para a Constituição de 46, para a época da Segunda Guerra Mundial, para o liberalismo político e econômico, para o Estado liberal e social do direito, e pulamos imediatamente para a nova República, a abertura do Brasil, 21 anos de ditadura, 1964 a 1970 e poucos, abertura, distensão, década de 80, para chegarmos à chamada nova República. O Brasil, em 1985, temos aquele comício já histórico das diretas já, havia um movimento muito grande para a redemocratização do Brasil, e evidentemente que a partir, eu estou simplificando a história, mas é claro, nós podemos dizer que a cidadania começa a ser formada na década de 30, eu pulei essa parte, a partir da Revolução de 30, de 32 em São Paulo, etc., a cidadania começa a se ficar mais clara, vamos dizer assim, a partir da década de 30, eu diria, de uma forma mais organizada, com o sindicalismo, com o Estado Social, etc. Pois bem, passamos a 88, onde nós temos o auge da participação popular e da Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, que representou muito bem aquele momento, né, em que nós temos um auge de participação popular. Então, na década de 70 e 80, com reação ao militarismo no Brasil, nós temos diversos atores sociais construindo, de fato, uma nova cidadania. Aí nós temos um movimento legítimo, claro, organizado e desorganizado ao mesmo tempo, afluindo a Assembleia Nacional Constituinte para, como que tentando consertar o passado e construir um novo futuro a partir de 88. A Constituição de 88 é emblemática, ela marca um ponto importante de inflexão na história brasileira, que tem no verbo participar a sua palavra de luta, a sua palavra de guerra, a sua bandeira, né? Eu não vou aqui lembrar, mas enfim, todos aqueles que quiserem conhecer os anais da Constituinte de 88, da Constituição de 88, verá que o número, milhões e milhões de brasileiros, todos os estratos sociais participaram da Constituinte
participar da formação de um novo Brasil. Não vou entrar em detalhes da Constituição Brasileira de 88, mas apenas para ressaltar que, de fato, ela é uma Constituição extremamente programática, aspiracional, promocional, dirigente, como diria o professor Carotillo, né? E ela tem como objetivos centrais a erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades sociais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade, cor, etc. Então, nós podemos já, caminhando para o nosso tempo final, refletir um pouco sobre essa ideia de república, dessa busca incessante da república, em que eu chamo mito ou realidade tangível, né? Este ideal, né? Ao mesmo tempo a república é um conceito, mas também um ideal, também um objetivo que nós procuramos alcançar, etc. E como constitucionalistas é inegável que nós façamos uma aproximação conceitual com as fórmulas do Estado Democrático de Direito. Embora não se confunda o conceito de república com o Estado Democrático de Direito, é possível dizer que não há uma verdadeira república nos padrões contemporâneos sem uma aproximação, uma identificação forte com o Estado Democrático de Direito. E por quê? Porque ambos os elementos dos conceitos convergem para uma ampla participação política, para a construção de um espaço democrático, com a atuação da maioria, com respeito às minorias, para o reconhecimento dos direitos fundamentais individuais, coletivos e sociais, para a formação de um poder judiciário independente e forte, para a formação de um sistema de freios e contrapesos, para a organização do Estado e da cidadania abertamente num diálogo construtivo com os novos modelos de integração supranacional. Portanto, eu, já finalizando, diria que nós temos que pensar um pouco no conceito de associação política, pensar em Tocqueville, nunca Tocqueville nesse aspecto, eu acho que deve ser lembrado, Democracia na América, para contrapor um pouco aquele conceito de associação política. Hoje nós vivemos apelos constantes de tecnologia, da informação, da eficiência, da eficácia, e parece importante recordar, recuperar a vida política como uma arte de associação. E nós temos que, então, tentar democratizar ou percorrer o caminho da democratização da esfera pública, tornando-a permeável à vontade dos indivíduos e desassociando um pouco a ideia de Estado necessariamente à formação de cidadania ou de república, porque também na individualidade nós temos a formação da solidariedade. Lembramos os americanos que, apesar de terem uma sociedade extremamente individualista, conseguem agregar valor a partir das iniciativas solidárias da sociedade. Portanto, o regime republicano desejável é aquele que promove, que instiga, que investe, que resguarda e que executa os direitos da democracia política, que hoje não é só política, mas é democracia cultural, democracia social, democracia econômica. Quero apenas fazer referências ao que é o bom e o ruim, nós sabemos, mas é apenas uma referência. O título diz o novo e o velho na República. O velho nós conhecemos, o velho é o nepotismo, por exemplo, que é comum, muito comum no Brasil, tão comum que o Conselho Nacional de Justiça teve que editar uma resolução número 7 de 2005 para dizer que não se pode nomear parentes para cargos públicos de confiança diretamente ou indiretamente, chamado nepotismo cruzado, que se pelas amizades no meio parentes para cargos públicos. É o patrimonialismo, o clientelismo na administração pública que é característico
A boa república é aquela que procura, no nosso caso, sobretudo para países emergentes, procura superar as nossas mazelas históricas, como a pobreza, a insultante desigualdade social, o desprestígio dos partidos políticos, a classe política, a corrupção, a impunidade, o hiperpresidencialismo, etc. Esta seria a boa república. Muito obrigado.